Mas tudo que tem acontecido com a nossa família ao longo deste tempo, com a vida de Davi, tem me mostrado que os joelhos se multiplicaram. Por isso eu não posso deixar de começar agradecendo a Deus pelos seus joelhos dobrados, pela sua intercessão. Isso tem sido uma experiência tão forte para nós, que ao longo desse tempo, sempre que surgiu uma dificuldade maior, entre outras coisas, sabem, o nosso SOS era pedir oração do povo de Deus. E de repente a gente começava a receber o retorno de gente dizendo: olha, estou orando exatamente agora por tudo que está acontecendo. Quando Davi foi entubado, e ele não foi somente uma vez, foram 3 vezes. Quando precisou tomar sangue, isso aconteceu por 2 vezes. Quando nós vimos o pulmãozinho dele fechando. Quando tantas e tantas coisas aconteceram, sabe qual era a nossa espada? Era essa fé que faz com que os joelhos se dobrem. Por isso hoje eu gostaria de instituir um dia especial. O Dia Internacional do Intercessor. Tem alguém orando por você? Deixa eu lhe dar uma sugestão. Sabe aquela vovozinha, aquela tia, aquela mulher de oração, aquela amiga que você tem, aquele amigo que você tem e que ora por você? Diga a ele, sabe? Diga a esta mulher, a este homem: olha, você é importante na minha vida. Grandes vitórias que recebi foram, na verdade, decretadas quando você estava lá de joelhos, intercedendo pela minha vida. Agradeça a Deus por aquela que tem intercedido por você, que tem estado ao seu lado, às vezes até distante, mas não cessa de orar pela sua vida. Mas recebam também, especialmente a liderança desta igreja, a equipe de ministério, a minha gratidão. É tão bom ver a igreja viva, a igreja atuando, a igreja realizando, a igreja adorando ao Senhor, mesmo quando o seu pastor, por algum tempo, não pode estar com a comunidade, com a igreja. Graças a Deus pela vida de cada um dos pastores desta igreja, de cada um dos seus líderes. Mas hoje eu vim falar sobre mudança. E sinceramente, algumas vezes as mudanças acontecem e fogem ao meu controle e ao seu controle. Eu não escolhi viver a situação que estou vivendo. E de repente toda a minha rotina, tudo aquilo que estava planejado, foi rasgado. Nada é hoje como era antes. E lidar com essas mudanças, que são como que impostas pela própria vida, isso nos tira do controle. Ou melhor, tira o controle, ou a expectativa, ou a ilusão de que eu tenho o controle nas minhas mãos, isso é retirado. E não é fácil conviver quando as mudanças acontecem como que de fora para dentro, sem qualquer escolha. Talvez tenha razão o poeta quando em 1955 o Lua compôs uma canção, que eu não sei se você se recorda, ele fala assim: riacho do navio corre para o Pajeú. O rio Pajeú vai desaguar no São Francisco, o rio São Francisco vai bater lá no meio do mar. E na sua poesia ele disse: se eu fosse um peixe, ao contrário do rio eu nadava contra as águas, e nesse desafio saía lá do mar para o riacho do navio. Eu quero dizer que, na interpretação do poeta, ser um peixe e nadar contra a correnteza, e lutar contra as coisas que às vezes acontecem, porque rios eles não podem escolher o curso, nem o volume de água que carregam. Chuva, estiagem, uma barragem, uma construção, e de repente o curso do rio é alterado. Mas querem saber, eu tenho aprendido que eu não sou uma folha seca, caído sobre o leito do rio, levado simplesmente pelas circunstâncias, ou por alguma coisa que as pessoas chamam de destino. Deus tem estado ao meu lado, e nós como povo de Deus precisamos aprender a nadar muitas vezes contra a correnteza. Contra tudo que se levanta, contra aqueles inimigos que ameaçam a estabilidade de sua relação conjugal, que ameaçam a saúde daqueles a quem você ama, que ameaça a vida dos seus filhos que estão como que escapando por entre os seus dedos,
Eu creio, irmãos, eu creio que é possível, é possível. E é por esta razão que eu gostaria de lhe convidar a fazer a leitura de alguns versos do primeiro capítulo do Evangelho de João. O Evangelho de João é o Evangelho de todos o mais tardio, provavelmente escrito no final do primeiro século. E lá no capítulo 1 do Evangelho de João, a partir do versículo 35 até o versículo 39, o autor sagrado vai dizer assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Feche os seus olhos, vamos conversar com Deus. Pai querido, eu vim a este lugar com o propósito de trazer a Tua palavra. Eu sei que além destes que aqui estão, há outros acompanhando a celebração em suas casas. E eu quero te pedir, Senhor, que o mesmo Espírito que há de nos falar neste lugar, fale a este homem e a esta mulher, lá em sua casa, talvez em viagem, talvez no meio de um caminho, ou parado em algum lugar, que a Tua bênção, Pai, seja derramada sobre nós, ao longo do resto desta celebração. É a oração que faço, no nome de Jesus. Amém. É provável que alguns se debrucem sobre esse texto e formulem uma pergunta: quem eram estes 2 discípulos de João Batista que se transformaram, segundo o texto relata, nesse momento em discípulos de Jesus? Esta mudança de referência de mestre e de rabi, quem eram estes? O próprio texto talvez já aponte, ou pelo menos responda metade desta pergunta. Porque no verso de número 40 está escrito que André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o que João, o Batista, dissera e que haviam seguido a Jesus. Portanto, eu tenho aqui a identidade de um desses discípulos, André, o irmão de Pedro, de uma família de pescadores. Este é um daqueles que o texto mencionou. O segundo eu não tenho nome, mas os comentaristas costumam identificá-lo como o próprio João, o escritor deste evangelho. Exatamente pelo fato dele não ter se identificado, que é uma característica de todo o texto. Eu não sei se você já percebeu isso na leitura do evangelho joanino. Mas eu entendo que simplesmente identificar os nomes desses 2 não é bastante. Quando a Bíblia me diz que estes 2 eram discípulos de João Batista, está a Bíblia me dizer que eles fizeram uma escolha, e eles escolheram o deserto e abandonaram a cidade. O que o texto está me dizendo é que em algum momento eles deixaram as suas famílias e se juntaram a João Batista, que batizava na região do deserto. O que o texto está me dizendo é que se eles eram discípulos de João Batista eram pessoas sensíveis à mensagem daquele profeta. E a mensagem dele falava sobre arrependimento. Portanto, eu estou diante de homens que se arrependeram dos seus pecados, que perceberam quão distantes estavam de Deus. Gente sensível ao apelo do evangelho. Quando o texto me diz que eles eram discípulos de João Batista, o que eu observo é que eles, com essa decisão, se tornaram uma espécie de alvo fácil para a liderança religiosa do povo de Israel. Aliás, nesse primeiro capítulo de João, a Bíblia inclusive vai dizer que alguns fariseus haviam sido enviados a João Batista para inquiri-lo. Portanto, escolher ser discípulo de João Batista era atrair sobre si o olhar crítico de toda a liderança religiosa do povo de Deus. Quando a Bíblia me diz que estes homens eram discípulos de João Batista, eu creio que estes homens acreditavam sim
na pregação de João, quando ele falava da chegada do reino dos céus, da soberania de Deus sobre os povos, da vinda do Messias, eles entenderam a missão profética do próprio João Batista. Portanto, não basta saber quem são estes pelo seu nome, mas entender o processo de mudança que eles estavam vivendo. Aliás, todo o processo de mudança, ao meu ver, é marcado por dois elementos extremamente significativos. E o primeiro deles tem a ver com o conhecimento, tem a ver com a percepção da realidade. Há quem diga que mudanças de comportamento são determinadas por algumas fases. A primeira delas parece que tem a ver com essa dificuldade de compreender, essa percepção tardia daquilo que está à minha volta. Num segundo momento, eu finalmente descubro, sim, existem problemas e eu preciso reconhecê-los. Uma vez feito isso, eles dizem que chegamos a um terceiro estágio que recebe o nome de preparação. É quando você começa a elaborar estratégias em função desta mudança. Depois da preparação, dizem que chega a um outro estágio, que é o estágio da ação. Você toma decisões de mudar comportamento, mudar atitudes. Depois daí, eles dizem que existe um período de manutenção, para que aquelas mudanças permaneçam. E o curioso é que criaram um sexto nível, e sabe qual é? De recaída. E lá estamos nós voltando a estes processos de mudança contínua na vida. Eu não sei em que momento você se encontra, mas mudar é sempre desafiador. Fazer escolhas é sempre arriscado. Quando nós saímos do hospital e foi tudo tão rápido, nós orávamos por aquilo, nós pedíamos aquilo e de repente a médica liga e diz, olha, eu estou pensando em liberar Davi para que ele vá para casa. Nosso coração ficou cheio de alegria, mas ao mesmo tempo cheio de medo. Porque uma coisa é você estar com alguém enfermo dentro de uma estrutura de hospital. A outra é quando você sai dali e fica somente a família com aquele que estava doente, cercado de cuidados dentro de sua própria casa. E sabe o que aconteceu no primeiro dia em que nós estávamos em casa? Davi teve uma outra crise, uma outra convulsão. E dessa vez foi a maior e mais demorada. Não imaginam a aflição do nosso coração. E quando tudo aquilo aconteceu, sabe qual foi a pergunta que eu comecei a me fazer? Será que eu fiz a escolha certa? Será que eu deveria ter mudado? Será que eu deveria ter saído? Será que eu não deveria ter dito à médica, não, ainda é cedo. Ele ainda está tomando antibióticos, ainda está tomando o antifúngico, é preciso que ele fique aqui. Aqui nós temos a cobertura, tudo está à mão. Será que eu não deveria ter feito isso? É surpreendente porque algumas mudanças, especialmente aquelas que são mais significativas, que são mais profundas, elas também são acompanhadas de dúvida. E no primeiro momento, assim como aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com você. Você fez escolhas, você tomou decisões e imediatamente parece que foi posto à prova. Deus permitiu que você fosse provado. E lá está você, ou aqui está você se perguntando, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu deveria realmente ter deixado João Batista e abraçado Jesus? Será que não teria sido melhor se eu tivesse permanecido com João? Afinal de contas, eu já estava acostumado àquela vida, ao lado de João. Eu sei que ele era uma pessoa esquisita, estranha, mas ele trazia uma palavra de fé e eu me sentia fortalecido. Mas eu vou lhe dizer que a questão que está por trás de tudo isso, quando falo de conhecimento, alguns chegam a dizer que para mudanças você precisa conhecer os cenários, deve se cercar de informações. Outros sustentam que para mudar você precisa desenvolver o autoconhecimento, descobrir quem você é, onde você quer chegar, determinar inclusive seus valores, os seus propósitos. Eu vou lhe dizer que quando eu falo aqui de conhecimento, eu não estou falando do seu autoconhecimento. Eu não estou falando em conhecimento das circunstâncias. Eu estou falando do conhecimento de Deus, de quem Ele é na sua vida.
Porque as mudanças mais significativas, elas são realizadas a partir da descoberta de quem é Deus. Para mim, a mudança que mais ilustra isso é aquela que aconteceu com o apóstolo Paulo. Lá estava ele caminhando em direção a Damasco. Ele vê aquela luz brilhando e de repente ele escuta a voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Lembram-se da pergunta? Qual foi a pergunta que ele fez? Quem és tu, Senhor? Quem és tu? No momento em que ele conseguiu a resposta para o quem és tu, a vida de Paulo foi transformada. Enquanto você não descobrir quem é Deus na sua vida, as mudanças que hoje lhe são necessárias não virão simplesmente pelo exercício do autoconhecimento. Porque se as minhas mudanças forem determinadas a partir daquilo que eu mesmo observo, sabe o que é que vai acontecer? Eu vou ficar tão parecido comigo. Eu serei simplesmente o reflexo daquilo que eu penso, que eu acho, que eu gostaria. Se forem as circunstâncias ou a opinião de outros, eu vou me tornar parecido com outro e com aquilo que eu não sou. Mas quando eu vivo experiências de mudanças a partir da descoberta de Deus, isso é tão apaixonante. Porque vem, sabe, de dentro para fora. É Deus me convidando a ser tudo aquilo que Ele sempre sonhou. E eu quero dizer que Deus tem sonhos para a sua vida. Talvez você ainda esteja convivendo com João, mas sinceramente a questão não é o que você conhece, ou o quanto você conhece acerca de Jesus, mas que mudança este conhecimento tem feito em sua vida. No texto sagrado, eu não sei se você se recorda, mas João, quando viu Jesus, ele pronunciou uma frase. Qual foi a frase? Eis o Cordeiro de Deus. Eu sei que você foi tentado a continuar, não foi? Que tira o pecado do mundo. Esse é o verso anterior, o verso 29. Porque aquele era o terceiro dia que João estava no deserto, batizando. No dia anterior, ele havia feito esta mesma declaração. E ele acrescentou: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você já percebeu o quão denso, o quão profundo é essa declaração? João estava revelando aos seus discípulos que Jesus era o significado de toda a experiência da chamada, dos sacrifícios de Israel, da chamada lei sacerdotal, que tudo apontava para ele, que não eram os animais, que era o cordeiro, era Jesus. Ele estava identificando Jesus, inclusive com a imagem trazida pelo profeta Isaías, como a ovelha, o cordeiro que é levado ao matadouro. Há aqui nesse texto uma noção clara de que Deus controla todas as coisas, que Ele é o Senhor da história. Quando ele diz que o Cristo é o Cordeiro de Deus, e essa expressão de Deus, gente, ela é tão forte, porque ela reflete posse, propriedade. É como se fosse um sinal de identidade. Ele não é o cordeiro que foi escolhido do seu rebanho. Ele é o cordeiro que o próprio Deus providenciou. Há tanto de teologia por trás disso. João já havia falado, por exemplo, de sua própria missão como precursor de Jesus. Ele já havia falado sobre a relação entre lei e graça na pessoa de Jesus. Já havia falado de Jesus como unigênito do Pai. Está tudo aqui neste capítulo 1. Mas a grande questão é, sim, e isso, o que altera a sua vida? Eu não sei quantos aqui são capazes de dizer que Jesus é o Senhor. Você é capaz de dizer isso? Ok. Você é capaz de dizer que Jesus é o médico dos médicos? Ok. Você é capaz de dizer que Jesus é fonte da consolação, que Ele é mestre, que Ele é o seu... Você é capaz de dizer tudo isso? Todas as vezes que você abre os seus lábios e diz que Jesus é o Senhor dos senhores, sabe o que é que você está se dizendo? Eu sou servo. Quando você declara que Jesus é grande, você está dizendo eu sou pequeno. Quando você declara que Ele é o Rei dos Reis, você está dizendo que Ele é soberano sobre a sua vida. Portanto, tudo quanto eu conheço acerca de Deus e descubro acerca de Deus, me mostra quem de fato eu sou. Me mostra quem de fato eu sou. É por isso que eu volto a dizer, algumas vezes nós temos medo de tomar decisões, e é razoável.
Meu Deus, como é difícil tomar decisões. Decisões que às vezes implicam outras pessoas. Se vamos fazer, se não vamos fazer. Se vou prosseguir, se vou parar, se vou mudar de carreira, se vou prosseguir no meu caminho, se continuo tentando o concurso, afinal as portas parecem estar fechadas, se continuo com aquela relação. Eu não sei quais são as dúvidas que você carrega no seu coração. Mas algumas vezes, sabe, nós temos tanto medo de decidir, e fazemos isso por uma razão muito simples. É porque nós julgamos que tudo que vivemos ou tudo que aprendemos não é bastante. Eu acho que a gente precisa de um pouco mais. Eu disse a você que aquele era o 3º dia. E que no dia anterior, João Batista tinha feito a mesma declaração. Sabe qual é a minha pergunta? Por que que esses discípulos de João não tomaram essa decisão no dia anterior? Quando eles ouviram as mesmas palavras. E querem saber por quê? Porque eu e você, às vezes, precisamos de algum tempo para processar, para perceber as implicações, para acordar. E eu vim hoje aqui lhe dizer, olha, você precisa despertar. Você precisa entender que seu tempo ao lado de João Batista acabou. Que aquilo foi transitório, que havia uma missão, que João Batista foi bênção na sua vida, mas agora quem está passando é Jesus. E João Batista está lhe dizendo, este é o Cordeiro de Deus. Eu às vezes fico observando que há irmãos e irmãs em nossa comunidade, que à medida que estudam um texto, que fazem um discipulado e terminam aquilo, sabe qual é a pergunta que fazem? E então, qual vai ser o nosso próximo estudo? Qual vai ser o nosso próximo livro? Qual vai ser o nosso próximo grupo? Quando é que a gente vai entrar para jogar no campo? Até quando a gente vai ficar treinando? Quando é que a gente vai assumir a responsabilidade por algumas decisões? Irmãos, igreja tem berçário, mas não é um berçário. Aqui nós somos convidados a crescer. Aqueles discípulos aprenderam com João, ouviram de João. João foi muito claro quando se comparou a Jesus. Chegou a dizer que ele não era digno sequer de atar as alparcas daquele que era o Messias. Ele fez questão de afirmar que o seu ministério era transitório. Mas aqui eu reconheço, é muito difícil. Se eu me colocar no lugar de João Batista, eu fico imaginando, meu Deus, perder 2 discípulos. Abrir mão de 2 discípulos. Entender que meu tempo chegou ao fim. É tão difícil. Por outro lado, se eu me coloco no lugar dos 2, eu fico a pensar, e agora nós vamos para onde? Qual vai ser o roteiro de nossa história? É por isso que eu volto a lhe dizer, você precisa transformar o seu conhecimento de Deus. Aquilo que você sabe acerca de Deus. Que Ele é o Salvador de sua vida, que Ele morreu na cruz por amor a você, que é nele que você vai encontrar perdão para os pecados em atitude. Por favor, para mim seria muito interessante tê-los aqui, todos os domingos, quartas-feiras, ver este santuário lotado de gente querendo aprender, querendo ouvir, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, mas há um momento em que você vai precisar deixar João Batista e seguir Jesus, e tomar decisões. Eu sei que por mais confortável, por melhor que seja estar aqui reunido com o povo de Deus, isso não é tudo. Deus quer mais de você. E você sabe disso. Tenho certeza que você sabe disso. Tenho certeza que Deus está trabalhando no seu coração. Tenho certeza que agora algo queima na sua alma e você está a dizer, sim, eu preciso tomar decisões. Eu preciso fazer escolhas. É por isso que disse que além do conhecimento, identifico nesse texto um outro elemento extremamente importante desses processos. E sabe qual é? Eu chamei de intimidade porque eu não consegui outra palavra. Sabe aquele desejo de ficar ao lado, de estar junto, de parar o tempo e dizer eu quero ficar com você? Sabe aquele desejo de só sentar ao lado, de segurar na mão, de ver o outro dormindo e você está sem sono, e você fica olhando para o rosto do seu amado, da sua amada dormindo.
como se fosse a melhor série de Netflix. Sabe esse desejo da gente conviver, de comungar, de partilhar segredos, de abrir a alma. No fundo é tudo quanto a gente quer. E para mim é surpreendente, por quê? Porque o texto vai me mostrar que a maior ameaça ao cultivo desta intimidade com Deus, sabe qual é a maior ameaça? Você mesmo. Você mesmo com as suas necessidades, com os seus desejos. Meu Deus, eu não sei quantas vezes eu orei ao longo deste tempo. Posso dizer-lhe uma coisa? Eu já preguei muitos sermões sobre oração. E a Bíblia me diz que eu preciso orar sem cessar. E eu digo isso sem qualquer constrangimento. Eu aprendi o que significa orar sem cessar, irmãos. Sabe quando você olha, quando você repete na alma e não cessa de dizer, se você me perguntar o que foi que eu disse na minha última oração, eu vou lhe dizer, olha, talvez eu não me lembre muitas coisas, mas uma coisa eu pedi pela saúde do meu filho. Se você me perguntar o que foi que eu orei há 10 dias atrás, talvez eu não me lembre com detalhes o que pedi a Deus, mas uma coisa eu vou me lembrar, eu pedi pela saúde do meu filho. É nesta hora que às vezes eu observo que o cultivo de uma intimidade, de uma relação profunda com Deus, às vezes ela é atingida, ela é afetada, ela é destruída, ou pelo menos ameaçada pelas minhas necessidades. E nessas horas eu me surpreendo com Jesus, porque os 2 discípulos de João, a Bíblia diz que ao ouvirem aquela palavra, deixaram João Batista, não foi isso? E começaram a seguir Jesus. Aí veja o que está escrito no versículo 38. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes, o que é que vocês querem? O que vocês querem? Isso é tão forte, né? Eles acabam de deixar João Batista, começam a seguir Jesus, Jesus para, voltas para ele, tá, e o que é que você quer? O que é que você deseja? Por que você está aqui? O que você quer com isso? Quer barganhar alguma coisa com Deus? É o quê? É simplesmente porque você aprendeu desde criança que dia de domingo era dia de estar na igreja? O que você quer na sua relação com Deus? Se alguém lhe perguntasse exatamente isso, porque eu me lembro de Jesus perguntando àquele que estava lá no tanque de Betesda, você realmente quer ser curado? Eu me lembro de Jesus perguntando ao cego, o que você quer? Se Jesus lhe perguntar o que é que você quer, qual vai ser a sua resposta? Eu vou lhe dizer novamente, sem qualquer constrangimento. Se Deus hoje me perguntasse, o que você quer, Roberto? Tem alguma dúvida de qual seria a minha resposta? O que eu iria pedir? Pela saúde do Davi. Isso é tão importante para mim. Noites sem dormir, dias de angústia, momentos em que eu tive a sensação de que ele estava escapando pelos meus dedos. Ainda me lembro da declaração de um médico que disse, eu acho que tem gente lá em cima que gosta muito deste rapaz, porque ele já esteve perto lá das portas celestiais, pelo menos algumas vezes. Eu disse, e Deus disse, volta, porque não está na sua hora, não. Se ele me perguntasse, eu iria dizer isso. E por favor, eu não estou dizendo que com isso eu estou cometendo um pecado capital, de que Deus não ouve a oração daquele pai, daquela mãe, daquela esposa, daquele marido, daquele filho, daquele que está enfermo. Só que oração é mais do que isso. E eu fico impactado com o que acontece no texto. Porque, eu não sei se você já observou, eles respondem Jesus com uma pergunta. Diz o texto assim, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? E aí o texto diz que, respondeu Jesus, venham e verão. Então eles foram, por volta, nessa tradução usa a expressão 4 horas da tarde. Na tradução que li inicialmente, falava da chamada hora 10ª, não sei se você ainda se recorda. Há uma dificuldade aqui,
Para alguns, o Evangelho de João obedece não à contagem de horas dos judeus, mas à contagem de hora dos romanos. Ora, se ele estivesse usando a contagem de horas dos judeus, esta hora seria, sim, às 4 da tarde. Porque os judeus começam a contar a primeira hora a partir das 6 da manhã. Se você acrescentar 10 horas, vai chegar às 16 horas. Mas se ele estiver, como alguns querem, usando a hora romana, os romanos contavam as horas como nós, meia-noite, e então começa a contagem. Então não seria 4 horas da tarde, mas 10 horas da manhã. Aí o que o texto vai me dizer? Que ou às 4 da tarde, ou às 10 da manhã, eles foram para a casa onde Jesus estava. Aí o texto sagrado vai me dizer que eles passaram com ele o quê, irmãos? Todo aquele dia. Todo aquele dia. Quando eles foram indagados, o que é que vocês querem? Qual foi a resposta? Eu quero ficar, Senhor, onde Tu estás. Onde é que estás? Onde estás hospedado? Eu quero passar uma tarde com o Senhor. Eu quero passar meu dia com o Senhor. Imagine que fosse 4 horas da tarde, perto do escurecer, do final do dia para o judeu que terminava às 6 da noite. Eu fico imaginando o que é que não aconteceu naquelas 2 horas. Agora imagina se a contagem for romana. Se eles chegaram lá às 10 horas da manhã e ficaram até o final do dia conversando com Jesus. Por maior que seja o meu desejo de ver o meu filho curado, nada substitui o meu desejo de estar ao lado do meu Senhor. Nada pode ser mais importante do que isso. Do que passar com Ele as horas do meu dia. Do que estar na presença de Deus. É isso que eu quis dizer. Sabe o que eu quis dizer com intimidade? É isso. É o desejo de estar junto. É não permitir que a minha relação com Deus seja marcada, pontuada pelas minhas necessidades. Deus é mais do que isso. Deus é muito mais do que isso. Sabe, eu não sei se você já recebeu alguma visita em algum momento difícil, talvez até de enfermidade, e aquela criatura não pôde lhe curar. Ela não trouxe remédios para amenizar a sua dor. A única coisa que ela fez foi o quê? Sentar lá naquele sofá do seu quarto de hospital e ficar olhando para você, conversar algumas coisas. Isso é tão bom. Agora imagina quando a gente vai e faz isso com Deus e diz: Senhor, eu quero ficar onde o Senhor está. Onde estás? Onde moras? Onde estás hospedado? Me deixa ficar. E aí diz o texto sagrado que aqueles discípulos foram que nem aquelas visitas. Eu sei que no tempo que eu morava lá na Bahia, falavam de vassoura atrás da porta, mas eu sei que os irmãos aqui não fazem isso. Sabe aquela visita que não quer sair? E que fica e vai ficando? Olha, ainda tem, sabe aquela história do galo? Ainda tem um galo aí. Ainda tem um lanche, ainda tem um bolo, e aí a conversa vai esticando, porque o que a gente quer é a companhia de Deus. É por isso que hoje eu vim lhe dizer, se você quer mudanças na sua vida, começa a partir daí. Sabe, transforma todo o conhecimento que você tem acerca de Jesus em uma atitude. O que isso está fazendo de diferença na sua vida? Quando eu vejo gente que, desculpa a expressão, eu acho que não é uma expressão que eu deva usar, infelizmente vai ficar registrado, mas sabe essa gente que, por favor, desculpa o verbo, arrota espiritualidade? Sabe? Eu usei a expressão porque me enoja. Ver gente que fala de espiritualidade, fala de um Deus que é paz, mas é um inferno na vida do outro. Fala de um Deus que é amor, mas é uma pessoa que tem um ódio, tem uma irritabilidade. Fala que Deus é a resposta, fala que Deus é o equilíbrio, mas pense numa criatura desequilibrada, meu Deus. Fala que em Jesus há esperança, que a esperança é a âncora da sua alma, mas vive em desespero. Se o seu conhecimento de Deus não consegue transformar isso, quem você é, deixe-me lhe dizer, o que você tem é somente teologia. Conhecimento da divindade. Talvez você conheça, como diz aquela antiga tradução, o Salmo do pastor, mas não conhece o pastor do Salmo. Conhece a Bíblia de Deus, mas não conhece o Deus da Bíblia.
Conhece todos os corredores da igreja de Deus, mas não conhece nada do Deus da igreja. Conhece muitas histórias de Deus, mas não conhece o Deus da história. É por isso que você precisa transformar todo o seu conhecimento hoje em atitude, em mudança. Quando Deus lhe levou para conviver com João, foi porque Ele estava lhe preparando para conviver com Jesus. Todos os processos que você tem vivido apontam para Jesus. E eu volto a dizer-lhe, olha, por mais preciosa que seja, ou precioso que seja, o seu desejo, a sua necessidade hoje, nada pode ser maior do que o seu desejo de viver na companhia de Deus. Pergunta ao Senhor, Senhor, onde moras? Onde moras, meu Senhor? Onde moras? Aliás, pensando nisso, eu lembrei de duas coisas nesse texto. A primeira delas tem a ver com os verbos usados por Jesus. Jesus não passou para eles um endereço. Jesus disse o quê? Você se recorda? Venham e verão. Venham. E se eu lhe disser que Jesus está lhe dizendo a mesma coisa hoje? Venha. Venha e você vai ver. Venha, fica comigo, porque não tem quem passe. Ou das 10 da manhã até o final do dia, ou das 4 da tarde até o final do dia, ao lado de Jesus, para não ser transformado. Jesus está dizendo, olha, experimenta a graça. Experimente a minha paz. Experimente o meu amor. Experimente o meu perdão. Venha, venha e veja, e veja. E lá estavam aqueles homens. Quando pensei nessa história, nessa pergunta, mestre, onde moras? Eu escrevi umas coisas. Posso ler para você? Mestre, onde moras? Moro em meio à simplicidade. Por isso, não me procure no palácio de Herodes. Siga a estrela e irá encontrar-me numa estrebaria. Eu moro em meio aos pecadores. Com eles me sento à mesa e divido a refeição. Afinal, eu vim buscar aqueles que estão perdidos. Eu moro junto às famílias cujas casas se abrem para receber não só a mim, mas também os meus discípulos. Lá celebramos, pousamos e partimos o pão. Eu moro junto aos necessitados e enfermos, viúvas e órfãos, crianças e anciãos. Onde houver uma ovelha sem pastor, ali eu estarei. Mestre, onde moras? Eu moro em todo o coração que se abre. Por isso, não feche as portas da sua alma. Onde moro? Moro bem aí, dentro de você. Onde moras? Aliás, eu vou transformar tudo isso em uma pergunta. Deus mora em você? Deus habita na sua vida? O Cristo crucificado habita no seu coração? Você abriu a porta e disse, entra, Senhor. Ceia comigo, partilha da minha vida, partilha dos meus segredos. Eu não quero que nada fique oculto aos seus olhos. Você já experimentou fazer isso? Transformar esse conhecimento acerca de Deus em uma atitude de devoção, de submissão, de humildade, dizendo, ó Senhor, mora aqui dentro de mim. Toma conta da minha vida. Quando eu lhe disse que o seu conhecimento acerca de Deus, acerca do Cristo, não significa absolutamente nada se não alterar, se não mudar, se não modificar a sua vida, e se você também não se transformar em bênção na vida das outras pessoas, me surpreende porque a partir do versículo 40, a Bíblia vai dizer que um daqueles dois, aquele que é identificado como André, depois de ter estado com Jesus, a Bíblia diz que ele era o irmão de Pedro. Aí diz o texto assim, este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E aí a Bíblia diz que ele, André, levou Pedro a Jesus. Entendeu o que foi que eu lhe disse? Que o seu conhecimento acerca de Deus precisa transformar a sua vida, precisa fazer diferença na sua vida,
e fazer com que você se transforme também em bênção na vida dos outros. Quem é o Pedro que você precisa levar a Jesus? Ninguém que vai à presença do Senhor deixa de pensar naqueles que ama, naqueles que estão à sua volta. E aí diz o texto sagrado que ele vai conversar com Simão Pedro e diz: Simão, eu achei o Messias. Eu não sei qual foi a resposta de Simão naquele momento, mas a Bíblia diz que ele levou a Jesus. O curioso é que ele fez exatamente a mesma coisa que Jesus havia sugerido: venha e veja, eu vou levar você. Você vai ver e você vai perceber que Jesus de Nazaré é o Messias que havia de vir ao mundo. Você não imagina o quanto Deus pode transformar a sua vida em bênção para aqueles que estão à sua volta. A começar na sua própria casa. E aqui eu estou falando com gente que tem sido considerado um problema para seus pais, um problema para a esposa, um problema para o marido. Eu quero lhe dizer que quando Deus opera esta mudança, aquele que era maldição, aquele que era problema, aquele que era obstáculo, aquele que era peso, aquele que era motivo de choro, se transforma em motivo de alegria, irmãos. Deus quer fazer isso com você. É por isso que hoje eu vim aqui lhe dizer que as mudanças elas são necessárias, mas você precisa tomar algumas decisões. E lembra-se daquela pergunta: onde moras? Sabe, eu gostaria tanto que hoje você pudesse responder: mora aqui dentro de mim. É Ele o Senhor da minha vida. Eu entreguei a minha vida completamente ao Senhor e tenho dito: a minha vida não mais me pertence, pertence ao meu Deus. Se você está nos visitando, se você está aqui, já participou de igreja, já esteve integrado em ministérios da igreja, eu quero lhe dizer que Jesus está lhe dizendo: venha e veja. Venha. Mas pastor, eu tenho tantas dúvidas. Venha e veja. Mas pastor, eu estou vivendo uma vida tão torpe, eu preciso organizar algumas coisas. Venha em nome de Jesus e veja o que Deus vai fazer na sua vida. Se tem uma coisa que Deus é especialista, irmãos, é desatar nós. Eu não sei se você é uma pessoa paciente, mas às vezes o nylon, a linha, a lã, dá uns nós que alguns aqui provavelmente vão preferir pegar a tesoura, cortar e jogar no lixo. Deus não faz isso não. Ele desata os nós da sua vida e vai lhe devolver, sabe, a tranquilidade da existência. Sabe esse peso que você carrega dos erros que você tem cometido? Deixe Jesus lhe oferecer perdão. Existe cura para o pecado, que é o perdão que vem de Deus. Ah, pastor, mas eu já fiz tantas coisas horríveis. Não há nada que o sangue de Jesus não possa apagar. Não há absolutamente nada. Em nome de Jesus, no lugar onde você está, feche seus olhos por um instante. E faça desse momento o seu momento de entrega ao Senhor. Se Ele lhe perguntar o que é que você quer, sabe o que é que você vai responder? Onde mora, Senhor? Eu quero ficar ao teu lado. Eu quero estar exatamente no lugar onde estás. Faça isso em oração. Eu vou fazer silêncio porque eu não quero colocar palavras no seu coração, nos seus lábios. Mas, por favor, não deixe que nada lhe afaste de Deus nesta hora. Derrame a sua alma junto ao Senhor. E diga: Senhor, eu quero que o meu coração seja preenchido pela tua presença. Faça isso. Em nome de Jesus, faça isso.